bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Rapidamente, para não perdermos tempo, hoje estamos estudando o 7º mandamento. Não adulterarás. É um mandamento de Deus, Jesus comentou esse mandamento e tem muita coisa para se estudar a respeito desse assunto. Prepare o coração, fique atento, porque pastor Rafael e pastor Raimundo nem no intervalo não pararam. A gente continuou falando aqui sobre o assunto. Pastor Raimundo, o homossexualismo tem aprovação bíblica? Não. Uau! Ele foi muito categórico, não. Sem E dúvida. por que não? É porque está escrito, né? No livro de Romanos. Romanos, Capítulo vamos 1. para Romanos. Atenção, você que está em casa. Você pega a Bíblia, você crê na Bíblia? Na palavra de Deus? Então vamos para a Bíblia. Romanos 1, pastor Raimundo? Verso 24 em diante. Versos a partir do 24. Isso. Vamos lá, pode ler. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Atenção, você que está em casa, atenção. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Uau, pastor Rafael Rossi, que texto Exatamente, o texto ele é forte, direto e não abre brechas. esclarecedor. A Bíblia, ela vai ao ponto, pastor Luiz. Nós não estamos aqui simplesmente rodeando a história, mas estamos indo ao cerne. A medicina nos diz o seguinte, que o ser humano ele é geneticamente composto de duas formações básicas, XX, XY, que determina macho e fêmea. Não existe uma terceira composição genética. Isso me faz acreditar numa simples coisa. Homossexualismo não é genético, é comportamental. Ninguém nasce homossexual, mas se adquire a homossexualidade. Porque a pessoa diz assim, não, eu nasci assim. Eu já vim, desde a barriga da minha mãe, eu já vim dessa forma. Deus me fez assim. Não há essa... E ele joga em Deus. Não há essa terceira composição. A composição é macho e fêmea. E assim Deus fez quando ele criou Homem macho e e fêmea, XX e XY. Deus deu a composição genética inicial e assim a composição genética continua até hoje. Pastor Raimundo, e como fica agora essa equação? Olha, eu quero salientar aqui um fato, para ninguém pensar coisas que não deve pensar. Nós amamos, a todos os seres humanos devemos amar. Jesus disse, amarás o teu próximo, como independentemente de quem seja o próximo, como a si mesmo. E Deus ama todas as pessoas de forma igual. Agora, nós temos que pautar uma coisa. Nós amamos um bêbado? Sim, devemos amar o bêbado. Nós amamos uma pessoa que usa drogas? Sim, como cristãos amamos as pessoas. Agora, nós aprovamos a droga que ele usa? Não. Nós aprovamos a cachaça que ele bebe? Não. Nós também amamos o homossexual. Ele é um ser humano. Todos nós somos seres humanos. Mas a Bíblia proíbe a prática que ele pratica. Então nós amamos, mas não aprovamos aquilo que Deus reprova. Claríssimo, pastor Raimundo. Excelente. O grande argumento diz assim, a Bíblia é homofóbica. A Bíblia não é homofóbica. A Bíblia diz que Deus aceita as pessoas da forma como elas estão. Agora, a Bíblia condena a prática. A prática da homossexualidade é condenada pela Bíblia, não o homossexual. Isso faz completa diferença. Claro, né? Isso muda completamente. Ou seja, o cenário. Se o indivíduo diz assim, não, eu sou homossexual, Deus não me ama. Não, Deus ama. Eu sou homossexual, Deus não me quer, Deus quer você. E Ele quer mudar também. Ele quer transformar. Agora a pessoa tem que tomar uma atitude. E esse é o grande problema, pastor Luiz. Porque o Conselho Federal de Psicologia, há alguns meses atrás, baixou um decreto de que um psicólogo não pode mais trabalhar com o homossexual tentando mudar a sua opção sexual. Ele tem que simplesmente fazê-lo aceitar. Até uma psicóloga que se levantou contra isso, tem trabalhado contra isso, foi matéria na revista Veja, ela tem ido a alguns lugares, debates, programas, porque ela diz o seguinte, não, porque se o homossexual ele está da forma como está e não se sente bem, eu posso ajudá-lo a mudar, a retornar, a sentir-se bem, a estar bem consigo mesmo. Claro, que é uma coisa, seria normal isso. Nós não condenamos a pessoa, isso tem que ficar bem grifado, frisado, mas a prática, a Bíblia não aprova. Agora, temos que ver uma coisa, na revista
revista Veja de semanas atrás trouxe uma reportagem de um ex-menudo que ele claramente dizia: eu agora sou feliz porque eu estou abertamente dizendo que sou homossexual. Ou seja, eu estava, né, inibindo isso, estava ali escondendo. Para a pessoa ser feliz, ele precisa guardar os 10 mandamentos. Provérbios 29, verso 18, diz claramente que não havendo profecia o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. esse é feliz. Pastor Raimundo, uma vez alguém disse assim: eu deixei de frequentar a igreja e agora eu sou feliz. Então você imagina, na verdade as pessoas estão invertendo os princípios e não entendendo o plano de Deus. Mas esse comentário que vocês fizeram, esses 2 comentários foram muito pontuais, muito bons. Agora tem uma coisa, já que a Bíblia Sagrada diz que a prática do homossexualismo é pecado, vem para mim. A prática do homossexualismo é pecado. Deu para você entender? Agora, o amor ao ser humano é ponto alto na Bíblia. Eu quero perguntar ao pastor Rafael e ao pastor Raimundo. Davi adulterou. Salomão adulterou. E tantos outros, como inclusive Abraão também. Pergunto, há esperança para o adúltero? Há esperança por uma pessoa que faz programas? Há esperança para homossexuais? Há esperança para nós? Há esperança para as pessoas? Pastor Raimundo primeiro, depois pastor Rafael. O pecado de Davi foi profundo, mas o arrependimento dele também foi profundo. É só ler Salmo, capítulo 51, verso 10 em diante, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Então tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento para que haja o perdão e para que haja também a paz de coração. Então, pastor Raimundo, se eu entendi, a pessoa tem que se arrepender e confessar o seu pecado. Confessar o seu pecado. Como Davi fez. Como Davi fez. Não esconder, ele tentou esconder, mas Deus sabe todas as coisas. Então o arrependimento é fundamental. Agora, é o que já foi dito aqui, né? O adultério não é somente a questão física. É questão mental também. Então, Davi, ele praticou o adultério e envolveu outra pessoa, que envolve família. É uma bola de neve. Bola de neve. Pastor Rafael, e no caso, por exemplo, de Salomão e Abraão, é a mesma coisa que ele falou? Exatamente. Eles fizeram o que fizeram, embora Deus não aprovasse, embora Deus nunca chancelou positivamente o que eles fizeram, Deus ele sempre condenou. As práticas que desvirtuam o sexo, Deus condenou desde o começo. Agora, porque homens bíblicos fizeram, não quer dizer que estava certo. Muitos desses erros estão na Bíblia simplesmente para nos alertarmos, para vermos como eles erraram e para que nós não caiamos também. Há esperança, pastor Luiz, para todo aquele que se arrepende, aquele que confessa, e eu gostaria de adicionar um terceiro ponto, e aquele que muda de vida. Pastor, então, olhando para quem está em casa, olhando para os nossos amigos, dê uma mensagem como um pastor que ama as ovelhas, independentemente de quem seja, por favor. Eu não quero ser assim terrorista no que eu vou dizer, mas eu quero deixar com você um texto que está em Apocalipse capítulo 21, verso 8, quando a Bíblia diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e diz, dos feiticeiros, idólatras, mentirosos, aí diz assim: a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Em outras palavras, Deus está dizendo que aqueles que desvirtuam a pureza que Ele deixou no coração, esses terão terríveis consequências. Mas esse dia ainda não chegou. Você e eu estamos no tempo da graça. No passado, as pessoas procuravam, pastor Luiz, amor sem sexo. E infelizmente hoje os seres humanos estão procurando sexo sem amor. Caímos na banalidade. Estamos destruindo o propósito e o plano original de Deus. Não importa onde você foi, não importa até onde você desceu, há retorno, há esperança, há chance de você voltar. Deus pode modificar completamente sua vida. E você, se hoje não é puro mais, Deus pode fazer com que a sua pureza de coração volte. Talvez a pureza física não voltará nunca mais, mas Deus pode renovar sua mente, renovar seu coração e fazer de você uma nova pessoa, porque Ele tem poder para isso. Amém. Obrigado, pastor Rafael. Pastor Raimundo, a mesma coisa, em 30 segundos, um recado como pastor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Você olha o caso de Abraão, você olha o caso de Salomão,
de Davi e de outros personagens bíblicos. Isso eles fizeram e Deus não aprovou, o adultério que eles cometeram. Agora, eles se arrependeram, confessaram, abandonaram, se tornaram homens, referência hoje para mim e para você. Nós somos pecadores, mas se eles foram perdoados, se eles foram abençoados ricamente por Deus, como Davi, considerado homem segundo o coração de Deus, Abraão, o pai da fé, Salomão, depois da sua conversão, escreveu 3 livros da Bíblia, e ele disse, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, se você, infelizmente, caiu no pecado do adultério, se você hoje pensa que não há mais solução para a sua vida, você se engana, porque há solução. Todos se arrependeram, Deus abençoou, Deus perdoou e Deus usou poderosamente cada um deles. Então Deus pode fazer o mesmo com você. Creia nisso, porque você e eu temos essa esperança. Obrigado, pastor Raimundo. Obrigado, pastor Rafael. Você que está em casa, a gente continua mais alguns minutinhos para fechar esse assunto tão importante. Aqui já está a minha cadeira, onde eu sento e a gente bate aquele papo de coração a coração. É como se eu estivesse na sala da sua casa. Meu amigo e minha amiga, esse tema, você percebeu, rendeu muita coisa e nós teríamos ainda assunto para ficar aqui 2, 3, 4, 5 programas para falar do 7º mandamento. A Bíblia diz em Apocalipse 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Deus está dizendo 2 coisas. A primeira, que quer entrar em sua vida, em seus pensamentos, em seu coração. A segunda coisa, Ele quer transformar você, para você se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. Deixando as coisas antigas, deixando o passado, deixando, quem sabe, práticas erradas do passado. É possível até ser uma nova criatura e em algum momento você pode até lembrar do que foi no passado e ser tentado até pelo que fez no passado. A tentação em si não é pecado. O pecado é você cair, ceder à tentação. Deus está lhe chamando hoje a tomar uma decisão, a entregar sua vida para Deus, a começar uma vida nova. Você que é casado, seja fiel à sua mulher, seja fiel ao seu marido. Não fique buscando prazeres fora. Para muitas pessoas, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas não esqueça, o que Deus deu a você, a mulher que você tem, o marido que você tem, é a pessoa que Deus preparou para você. Ame, respeite, ande lado a lado e caminhe juntos para a volta de Jesus. E se eu estou falando para alguém que vive na prática do homossexualismo, da prostituição, do adultério, da pornografia, de atos e atitudes erradas, Jesus tem poder para lhe transformar e lhe abençoar. Eu vou orar por você. Tome essa decisão e a partir de agora seja uma nova criatura. Oremos. Deus querido, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado pelo 7º mandamento. Dá-nos a tua graça. Abençoe esta pessoa, esta família. Derrama o poder do Espírito Santo para que haja um milagre, uma mudança, uma transformação, uma conversão. Eu sei que o Senhor está escutando esta prece e sei também que estás respondendo. Portanto, muito obrigado e louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.